Bom dia a todos. É com muita alegria que iniciamos o estudo da manhã, convidando a todos que se inscrevam no canal, curtindo e compartilhando os vídeos do Centro Espírita Batuíra. Vamos divulgar a programação da semana. No virtual temos toda terça-feira o Evangelho no Lar, das 19h30 às 20 horas. No dia 20 do 11, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, Jesus em Convites, com o tema Vida, Existência, Morte e Desencarne. Dia 24 do 11, o próximo domingo, às 8h30, nesse mesmo horário, o capítulo vai ser, o tema será Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Há também, no presencial, estudos evangélicos, passes, evangelização infantil e mocidade. O horário e os dias é só entrar no site do Batuíra, do Centro Espírita Batuíra, e anotar e participar. Para iniciar o nosso estudo da manhã, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, que possamos nessa manhã de estudo do seu Evangelho apreender e colocar em prática seus ensinamentos em atos e atitudes, beneficiando não só a nós, mas também auxiliando a todos os nossos irmãos de jornada. Que assim seja. Bom, na continuidade dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse ano está completando 160 anos, do seu lançamento, vamos estudar o capítulo 26, Dar de graça, o que de graça receber. Compõe esse capítulo os seguintes temas: o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Não contém esse capítulo as instruções dos espíritos. Estaremos, no decorrer, vamos falar sobre cada um desses itens que consta nesse capítulo. Também gostaria de informar que a bibliografia que eu utilizei será citada no decorrer do estudo. Então, para iniciar nossa reflexão, vamos lembrar aqui o nome dos 12 discípulos escolhidos por Jesus e que mais tarde se tornariam os apóstolos, né? Apóstolo em grego quer dizer enviados, e que com ele, com Jesus, estiveram ao longo dos 3 anos do seu ministério, acompanhando Jesus aonde quer que ele fosse, o que constituía um verdadeiro aprendizado para aqueles discípulos, teórico, prático e exemplo moral. E para que possamos estar utilizando no decorrer do nosso estudo, vamos mencionar o nome de cada um, lembrando o nome de cada um. Então, Pedro e André eram irmãos. Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. Felipe, Bartolomeu e Tomé. Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o zelote. E Judas Iscariotes. Assim, Jesus compunha o seu colegiado, onde iria com eles, ah, onde que Jesus iria com eles atender todo o povo em seus 3 anos de ministério. Eram maioria galileus e, como toda criatura humana, apresentava ainda fraquezas e também suas imperfeições. Nos conta o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 5, que nos diz assim, sobre o título, né, Os Discípulos, ele começa assim a descrever Humberto de Campos, abre aspas. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores.
Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhes ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos para quê? Para ajudá-lo em suas pregações do novo reino. Chamou, então, esses doze companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e dos seus ensinos, e eles eram homens humildes, simples, na sua grande maioria, do lago de Genezaré. Fecha aspas. Refiro-me à introdução dessa lição de Humberto de Campos para que possamos imaginemos nesse momento o início do período dos trabalhos ativos da difusão da nova doutrina, onde o mestre, então, reuniu os 12 em casa de Simão Pedro. Ele ministrou as primeiras instruções referente ao seu apostolado. Para isso, foi necessário que Jesus os habilitasse, passando-lhes conhecimento espiritual e desenvolvendo nesses discípulos a mediunidade, ou seja, potencializando os seus dons mediúnicos, porque todos eles apresentavam já a mediunidade. Foi assim que Jesus lhes deu autoridade de que fale o Evangelho. E então, ele enviou os 12 em missão apostolar, de 2 em 2, uma unidade mínima de serviço para as várias regiões da Palestina. Seguiam instruções específicas dadas pelo mestre e eram as seguintes: eles ali, sentados na casa de Simão Pedro, em torno de Jesus, ouviam as primeiras tarefas que aquele mestre, que eles começavam a conhecer e que já amava-os, e eles também tinham já grande sentimento por aquilo que ele já havia oferecido ao povo e a eles. Então, Jesus, recomendando a eles, fala para não levarem consigo materiais, recursos alimentares, não se dirigirem aos estrangeiros, que seriam os gentios, nem entrarem nas cidades dos samaritanos, procurarem se hospedar com pessoas idôneas, não guardar ressentimentos dos que não os acolhessem ou não quisessem ouvir. Sobre essas orientações e outras recomendações, no capítulo do Evangelho de Mateus 10, no versículo 8, Jesus diz a eles, entre outras recomendações que é elencada nesse capítulo 10 de Mateus. Ele diz assim, está lá no nosso capítulo que estamos a estudar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Para tecer algumas reflexões sobre esse item, primeiro, o dom de curar, Allan Kardec faz o seguinte comentário, abre aspas, por esse preceito, que é uma norma, uma regra, estabelece que não se deve cobrar aquilo por que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem e ajudar na propagação da fé. Portanto, há um ensinamento nesse versículo em que o codificador chama a atenção, que é a questão da gratuidade.
da missão que os discípulos iriam realizar quando Jesus recomendava: dar de graça o que de graça recebeste. Essa recomendação de Jesus ressoaram naqueles corações daqueles discípulos, como hoje, estudando essa passagem, ressoa em cada um de nós. Que hoje sabemos, pelo estudo dos fluidos, que consta lá no livro da Gênesis, no capítulo 14, que temos condições de influenciar por nossas emanações fluídicas, positivas ou negativas, a nós mesmos, ao meio, ao outro, à natureza como um todo. Do conhecimento desse potencial energético que todos trazemos, dado a nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, o convite que de Jesus para esta lição é para que a nossa atenção recaia ao que é essencial em cada um, que é a nossa parte moral, que deve ser transformada para melhor através de práticas educativas, esforços em domar as nossas más inclinações. Olhar para dentro de si e perceber que devemos curar a própria enfermidade, limpar a própria ferida, ressuscitar a nós mesmos e expulsar os demônios, entre aspas, da intolerância, do orgulho, da raiva e tantos mais dentro de nós, a fim de promovermos a nossa necessária libertação moral. A gratuidade que Jesus nos oferece é o seu evangelho, é o seu exemplo. Que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou, seja nas buscas de recompensa, tais como elogios, por se sentir importante por isso ou aquilo, ou feito algo a outrem, em muitas outras situações que possam evidenciar o nosso ego. A gratuidade de tudo aquilo que fizermos é o galardão da nossa consciência tranquila, em consequência do serviço prestado gratuitamente em todos os setores das atividades na seara do bem, doar energias na escuta ao outro, no atendimento fraterno, no trabalho de passe, um olhar caridoso ao, ao necessitado do corpo ou da alma, uma refeição a quem precisa, a visita a um enfermo. Não foi isso que aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos fizeram na divulgação, espalhando as benesses recebidas no acolhimento dos necessitados? Mais uma vez, nas palavras de Humberto de Campos, na mesma lição, quando dá instrução de Jesus a eles, que diz: trabalhai em curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou da desilusão, ingratos, das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça recebestes, o que foi-lhe concedido. Mais à frente do estudo, falaremos sobre a gratuidade no campo da mediunidade. Outro item que está na sequência, que nós vamos examinar nesse capítulo, é a prece paga, as preces pagas. E está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, 45, 47, consta também em Marcos e também consta em Mateus. E nos diz assim, lá no Evangelho, que está escrito: estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas
talares, que é cerimoniais, e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Uma vez mais, vemos Jesus alertando seus discípulos e a nós mesmos a não usufruírem vantagem nas tarefas de divulgar as leis divinas. Quando Jesus diz que os escribas devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações, está combatendo as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade, um impulso do coração. Por isso, Allan Kardec, no item 4, escreveu assim: fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. A esse comentário, portanto, que quem aceita ser pago por outrem para orar, a encarnado ou desencarnado, a vivo ou a morto, é um intermediário que transforma a sua dádiva em objeto de comércio e especulação, ou mesmo em um meio de vida. É por isso, consequências funestas, que cada qual arcará com o seu livre-arbítrio. Conforme esclarece a doutrina espírita, ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e seus mensageiros de amor. Todos podem orar a Deus, nas súplicas, nos agradecimentos, pedindo um pelos outros, com vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as suas atribulações com carinho, com amor. Podemos a cada instante, nas mais variadas circunstâncias e situações, ser foco irradiador a benefício dos que sofrem próximos de nós ou distante. Deus é a perfeição absoluta, presente em tudo, em todos, do mesmo modo, não precisa de intermediários para atender os seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringem as suas leis, ou quando o percebam ou não, quando não o percebam a Deus ou não o aceitam. Esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar pelo nosso próprio existir, que foi um ato de amor do nosso Criador. Há um outro inconveniente, nos alerta ali nesse item do Evangelho, segundo o Espiritismo, um outro inconveniente das preces pagas. É aquele que compra, que paga, né, para que outros possam fazer a oração. Assim, ele se desobriga de orar, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que houve um pagamento. Ou seja, quem paga se desliga do necessitado, pois terceirizou, passando a outro algo que ele mesmo poderia fazer. Tanto na paga ou no recebimento ocorre o tráfico das coisas santas. Pensemos nisso. Sejamos agentes transformadores, doando as nossas energias num ato de vontade, de que o bem se faça presente ao nosso irmão, tanto aqui quanto no além. Outro item para a nossa reflexão é sobre os vendilhões expulsos do templo. E
para que a gente possa sintonizar bem com esse ensinamento. Vou ler aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 11, item 15 a 18, mas também consta no Evangelho de Mateus, também consta no Evangelho de Lucas e também consta no Evangelho de João. Ou seja, a passagem dos vendilhões expulsos do templo consta nos 4 evangelhos canônicos que que é considerado de, de estudo. Então diz assim: chegaram, pois, a Jerusalém, Jesus e seus discípulos, né? E havendo entrado no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E eles os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, ou seja, para todos os povos? Aquele era o templo de Jerusalém. E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e dos escribas, procuraram um modo de lhe tirar a vida, mas o temiam, porque a multidão estava muito admirada do seu ensino. Esse texto sobre os vendilhões expulsos do templo, também conhecido como a purificação do templo, para iniciar essa nossa reflexão, vamos formular uma seguinte pergunta: teria sido Jesus agressivo nesse episódio? O texto é narrado pelos 4 autores dos evangelhos. A referida passagem descreve uma suposta agressividade de Jesus com a presença dos vendilhões que negociavam diversos produtos no templo de Jerusalém. Conforme também no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 16, nos diz assim: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Os relatos destacam que Jesus derrubou as mesas e moedas e ainda espancou os animais que eram comercializados utilizando um cordel, um tipo de chicote. Mas será que Jesus, de fato, foi agressivo nessa situação? Karl Barth, em seu livro O Espírito do Cristianismo, na lição A Purificação do Templo, nos diz o seguinte para compreendermos bem essa questão, ou melhor, abre aspas textualmente. Para que se compreenda esse ato de aparência agressiva, é preciso que nos reportemos àquela era e examinemos, sem espírito pré-concebido, os princípios da lei que regiam o povo, os costumes religiosos degenerados pela classe sacerdotal em vil mercância, a ponto de haver sido convertido o templo de Jerusalém em covil de salteadores. Fecha aspas. O fato era que o templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes, povo daqueles que estavam lá vendendo. De acordo com pesquisas feitas, me parece que na época de Jesus haviam mais ou menos 20.000 trabalhadores no templo, porque havia o átrio, onde ficava a venda, os vendilhões vendiam, comerciavam com todos que vinham a Jerusalém, de fora, né? E havia uma outra sala de oração e outra sala do sumo sacerdote.
Então, era um templo grande, onde ali se juntavam aqueles fiéis para a oração. E os vendilhões do templo, no seu comércio, né, estava, naquele momento, é, degradando todo, profanando aquele lugar, desviando o caminho que seria de oração. Então, perdendo, né, o aspecto religioso para dar lugar a esse comércio e essa corrupção. Então, Jesus, diante do povo e dos sacerdotes, manteve-se firme em sua atitude para que a multidão compreendesse a gravidade da situação e para que não perdesse a essência espiritual que representava aquele templo. Veja, também há outra consideração a ser feita, porque há ali elementos para considerar nessa passagem que era uma encenação profética, carregada de alegorias, uma representação de um processo de purificação que foi utilizada por Jesus para transmitir suas mensagens à mente humana ainda tão limitada. Esse tipo de comunicação gestual era uma característica dos profetas do Velho Testamento, muito conhecida pelo povo. Ali já havia passado os grandes profetas, Jeremias, e aonde havia sempre a encenação de como os fariseus se portavam na venda das coisas que ali estavam, desagradando aqueles profetas que vinham trazer um segmento para aquele povo. Então, cada um assimila os textos de acordo com a sua capacidade de entendimento. Mas o mais importante de tudo isso é o ensinamento que está subjacente a esse texto, no sentido simbólico, que traz um conteúdo moral valoroso. Jesus não se referia ao templo de pedra, mas o despertar da nossa relação com Deus no templo íntimo de cada um. Era disso que ele procurava passar para toda aquela população, que buscasse o reino de Deus em cada um. Com o comércio que se instalara ali, desvirtuando o sentido espiritual, fora preciso expulsar, remover o mercantilismo de troca de interesses, o câmbio de valores espirituais em facilidades materiais, a troca, a barganha dos favores com Deus. O que procurava ensinar era corrigir os desvios da finalidade superior do templo e defender a pureza da atividade espiritual dentro dele. E para que possamos melhor entender essa passagem muito difícil nos estudos, dado a amorosidade do Cristo, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 93 da psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, reflete uma carta de Paulo aos Hebreus, que ele inicia assim a carta, tem o versículo: temos um altar. E aí Emmanuel, nessa lição, nos diz assim: a finalidade máxima dos templos de pedra é a de nos despertarmos a consciência. O cristão desperto, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois,
o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder celestial, ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas em plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não alteram igualmente. Está fechado esse cofre. Apresentamos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Fecha aspas sobre a lição de Emmanuel, na Fonte Viva, 93. O acontecimento registrado pelos 4 evangelistas sobre a expulsão dos vendilhões do templo amplia a sua significação. Deixa Jesus bem claro a sua condenação ao comércio das coisas que fazem parte das religiões, sobre qualquer forma que seja, onde Allan Kardec, no item 6, nos diz: Deus não vende as suas bênçãos, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. E para que a gente continue a nossa reflexão no item de 7 a 10 deste capítulo, Allan Kardec vai analisar a gratuidade na mediunidade, o item. E nesse item do Evangelho 7, vamos fazer algumas considerações argumentando a gratuidade da mediunidade. E Allan Kardec escreve: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhe pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal, esclarece o codificador. Então, também gostaria de trazer aqui, nas palavras da autora Leda de Almeida Rezende Ebner, no site do Patuíra, consta lá essa lição, e ela nos diz assim, ela escreve para nós: quando se vende algo, recebe-se o pagamento correspondente. Ora, a mediunidade é dada para que todos recebam a luz, o auxílio. Cobrando os seus serviços, os pobres que não podem pagar ficam excluídos desse benefício, dessa bênção divina, o que contraria os desígnios do Senhor. Esse procedimento, próprio de quem não penetrou na finalidade dessa faculdade, de quem não percebeu o objetivo divino em relação a ela, considerando-a como algo que lhe pertence, segundo os valores materiais, e está distante dos ensinos de Jesus, das leis divinas por ele trazida. Fecha aspas, nos diz essa grande espírita que escreve no site do Batuíra. E ainda Allan Kardec, sobre esse tema, vai nos dizer o seguinte: aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las na seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual.
A primeira condição para se conseguir uma boa vontade dos espíritos, dos bons espíritos, é que a decorre da humildade, do devotamento, da abnegação, ou seja, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade, quando conduzida de forma abnegada, trata-se de valioso instrumento de disseminação do bem. É nessa sua associação com a benevolência e a generosidade que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, define a mediunidade, sendo, abre aspas, está lá nesse item do livro dos Médiuns, 159, o item. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, ou que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Fecha aspas. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortalecer no bem, aos viciosos para se corrigir. Mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível dos espíritos em geral. Também o escritor francês Léon Denis, no seu livro No Invisível, no capítulo 5 e 24, assim se expressa. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas inspirações, os sentimentos nobres. Mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que não é dono. É abusar da boa vontade dos mortos, pô-los a serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo do seu fim providencial. Eis comentário de Léon Denis no seu livro Invisível sobre a Mediunidade. Portanto, a mediunidade representa um importante e útil instrumento para a livre instrução a todos, pois pode servir de veículos aos pensamentos, às ideias dos espíritos superiores. Nesse particular, para ser colocada a serviço da benevolência e da generosidade, ela requer do médium um exercício bastante disciplinado, uma vida íntima, ativa e bem direcionada, um consistente conhecimento dos seus mecanismos e da sua estrutura, além da sintonia com as esferas superiores. No entanto, geralmente, é oportunidade de reabilitação e de evolução do próprio medianeiro, em virtude de a mediunidade ser concedida tanto aos indignos como aos indignos.
O autor Emílio Correia de Miranda, em seu livro Diálogo com as Sombras, ele traz para a gente refletir sobre o médium e a mediunidade algo muito interessante. E ele diz assim: a mediunidade, longe de ser uma marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário, um indício de renitentes imperfeições. Representa, por certo, uma faculdade, uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, mas não no sentido humano, como se o médium fosse colocado à parte e acima de vis mortais. Olha que ele nos diz. Como seres de eleição. É, antes, um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar, para colher mais tarde, ou ferir-se mais uma vez com a sua má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. O médium foi realmente distinguido com o recurso da mediunidade para produzir mais, para apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom, que lhe é concedido em confiança para o uso adequado. Enfim, o médium utiliza-se de uma aptidão que não faz dele um privilegiado, colocando-o acima dos seus companheiros desprovidos dessa faculdade. Assim, o Espiritismo exige estudo, perseverança de seus princípios, que, sendo leis naturais, demonstram a necessidade de serem entendidos e vividos sobre a moral divina. É preciso merecer a presença dos espíritos elevados, oferecer-lhes as condições da boa vontade, em servir de instrumento útil na sua verdadeira finalidade, ou seja, desculpa, o telefone tocou. Então, vamos continuar aqui. É preciso merecer a presença dos espíritos elevados, oferecer-lhes as condições de boa vontade, em servir de instrumento na sua verdadeira finalidade. Trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem nada a exigir, em troca, a não ser a satisfação de colaborar na obra divina do progresso da humanidade. Adverte o codificador que, sendo uma faculdade que depende da vontade dos espíritos que a usam, ela pode falhar, pode nada produzir, colocando o seu explorador em uma situação difícil da qual ele é tentado a fingir e mentir. A mediunidade não é uma arte, nem uma habilidade. Por isso, não pode ser profissionalizada, exigindo graças às atividades dos espíritos. Existindo graças às atividades dos espíritos. Se esses faltarem, ela não funciona. A aptidão permanece, mas não acontece o exercício. É como uma máquina parada. E mais uma vez, Allan Kardec nos esclarece. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não possui. Não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico
degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que provocou a proibição por Moisés. Allan Kardec, estudando a mediunidade na prática, observando, analisando as revelações recebidas, percebeu e divulgou as leis que regem essa faculdade. Compreendeu seu aspecto sério e sua finalidade sublime, na transformação evolutiva dos homens e da humanidade. Por isso, pela sua finalidade, o Espiritismo desmascara essa exploração, elevando a mediunidade a uma categoria de missão, que depende do seu uso, da moral do médium, a fim de que seja praticada santamente, religiosamente. Por isso também, as reuniões mediúnicas são sempre precedidas de uma prece, sendo que seus participantes já devem preparar-se muito antes, vigiando mais os seus sentimentos, pensamentos e ações. A mediunidade curadora, que transmite os fluidos salutares dos espíritos, dos bons espíritos, deve ser feita como Jesus e os apóstolos faziam, sem nada cobrar. Eles devem ser o exemplo para nós, para ser seguido. Mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente no serviço do bem, com o esforço de desenvolver em si o amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, da maneira como puder, perseverando na vontade de transformar seus sentimentos, transformar pensamentos e atos, propiciando condições espirituais de convivência com os espíritos mais evoluídos. O capítulo nos diz: dai de graça o que de graça recebeste. É a caridade na sua maior expressão. E todos aqueles de boa vontade podem oferecer o seu melhor para que o outro fique bem. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Que assim seja.